Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Nós vamos hoje para mais um estudo voltado para os jovens e adolescentes da nossa igreja. Hoje nosso texto base está no livro de Daniel, capítulo 3, versículos do 14 ao 30. E vamos falar hoje sobre a coragem do jovem cristão. Antes da gente começar, nós vamos fazer a oração. Que vocês aí em casa possam também fazer essa oração junto comigo e pedir a Deus para que a palavra dele possa ser ministrada em nossos corações. Senhor Deus e nosso Pai, te rendemos graças, Senhor Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aprendendo um pouco mais da Tua Palavra. Fala conosco, ó Deus, através da leitura da Tua Palavra e dos ensinamentos que iremos aprender. Que o Senhor possa, Senhor, ministrar em nossos corações tudo aquilo que o Senhor deseja, Pai. E que possamos ser fortalecidos, Senhor Deus, através dessa palavra. Que venhamos ser impactados, Senhor Deus, e que venhamos despertar, ó Deus, para estar passando esse momento em Tua presença, Deus. Em tudo isso nós te oramos e desde já te agradecemos. Amém. No livro de Daniel, capítulo 3, versículos do 14 ao 30, fala da história de 3 jovens que sofreram uma provação muito grande, mas que acreditaram e não tiveram medo e tiveram a convicção da fé que eles tinham. Eu vou ler só alguns versículos para vocês. Daniel capítulo 3, versículo 13, versículo 14 diz assim: Falou Nabucodonosor e lhes disse: É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vos não serveis ao meu Deus, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis pronto, quando ouvirdes o som da buzina, do pífano, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de fole e de todas as sortes de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não tiveram medo. Na lição passada vimos que o jovem cristão ele é forte e que sua fortaleza não é somente física, mas também é principalmente moral e espiritual. O maior patrimônio do cristão neste mundo é a sua fé, é sua força de caráter. Essa força não lhe dá coragem para enfrentar os conflitos e as batalhas deste mundo. No texto básico de hoje, há um exemplo de 3 jovens corajosos que por causa de suas convicções religiosas, puseram sua vida em grande perigo, preferiram ser lançados na fornalha de fogo ardente e atender ao decreto do rei, que contrariava sua fé religiosa. Será que no dia de hoje ainda há crentes tão corajosos que esteja disposto a expor a sua vida em favor de sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo? É possível desde que tenha o mesmo tipo de coragem mostrada por aqueles amigos de Daniel,
De onde provinha toda essa coragem? Que é o que nós vamos ver hoje. Essa coragem provinha do caráter que eles tinham. Os jovens disseram ao rei: quanto a isto, não necessitamos te responder. Está lá no versículo 16. Todos, inclusive o rei, conheciam os jovens e sabiam que eram pessoas de profunda convicção religiosa e que eles não iriam fazer nada que contrariassem os seus preceitos religiosos. Eles possuíam um caráter de verdadeiros servos de Deus. Seu caráter se formou em 3 importantes ambientes. Então, eles eram jovens que eram tementes a Deus e que todos ali já sabiam. Mas mesmo assim, eles foram postos à prova. Porque eles tinham caráter cristão. E esse caráter deles foi formado no meio da sua família, porque aqueles jovens pertenciam à tradicional família de Israel e tinham boa saúde, tinham conhecimento das coisas e tinham força de vontade. Os pais deles eram judeus e esforçavam por educar os filhos nos preceitos da palavra de Deus e na prática de seus princípios religiosos. O judeu, ele abominava a idolatria. Esse espírito era comunicado aos filhos pelo ensino e pelo exemplo dos pais. Então, os pais ensinavam a eles, os pais dele, a família deles ensinaram a eles de que a idolatria não era algo correto e que eles primavam pelo ensino da palavra de Deus. Então, eles cresceram ouvindo a palavra de Deus. No meio da família, forma-se o caráter forte. Nada pode substituir o lar na missão de moldar o caráter dos seus filhos. Seria bom para você, especialmente se tivesse pais crentes, prestar atenção aos seus ensinos e às recomendações daqueles que são responsáveis por sua educação em casa. Então, se você tem um lar cristão, presta bastante atenção no que os seus pais dizem, no que seus pais estão lhe ensinando, porque às vezes a gente acha que não está dando importância, que aquilo ali aquilo que nossos pais estão falando não tem relevância nenhuma, mas é um ensinamento para a tua vida, para a formação do teu caráter, para que você possa crescer dentro dos princípios bíblicos. Criança problema geralmente é fruto de uma família problema, assim como família de caráter produz jovem de caráter. Então presta bastante atenção no que tua família está te ensinando, está te mostrando, está te conduzindo, porque ela está formando o teu caráter. E o caráter deles também foram formado através do povo de Deus. Aqueles jovens pertenciam a uma nação cujo Deus é o Senhor, ao qual amavam e ao qual somente adoravam. Eles aprenderam isso ao ouvirem a leitura e a explicação da palavra de Deus em casa e no templo. E todos os judeus pensavam e agiam assim porque eram povo escolhido de Deus. É muito importante para você estar na igreja, ouvindo os ensinos da palavra de Deus, recebendo a orientação para a sua vida espiritual e participação do sadio convívio dos irmãos. A igreja é o mais importante ambiente depois de sua família para a formação e o fortalecimento do seu caráter. Então, através do convívio com os irmãos na igreja, com a palavra que você vai ouvindo do pastor, você vai também formando o seu caráter. Os princípios, você vai vendo os princípios, aprendendo com os mais velhos, vendo a forma como se age, como se atua dentro da igreja. Você não vai se comportar na igreja da mesma forma que você se comporta no jogo de futebol.
Então ali você está formando o seu caráter, você está vendo, aprendendo com as outras pessoas, você está vendo que o cristão ele é diferente, ele age de uma forma diferente. E outra formação de caráter é no quarto secreto. Em Daniel, capítulo 6, versículo 10, diz assim, ó. Daniel, pois, quando soube que as escrituras estavam assinadas, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Vemos que o grande profeta também foi desafiado na sua fé, indo buscar força na oração, e venceu pela oração. Mas a sua oração não era um exercício esporádico, e sim uma prática diária, porque 3 vezes ao dia ele orava ao Senhor, não se esquecendo nunca de agradecer. Então Daniel, 3 vezes ao dia ele se virava para o lado de Jerusalém, como ele estava na Babilônia, ele se virava para o lado de Jerusalém e por 3 vezes ao dia ele orava e agradecia a Deus. Na comunhão com Deus reside a nossa força. Já cantava Moisés: o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Êxodo 15, 2. Você pode possuir a mesma coragem se revestir da sua vida do poder de Deus pela oração. E isso depende mais de você, de buscar o Senhor constantemente e manter com Ele plena comunhão. Então, se a gente tem comunhão com Deus, se a gente ora no nosso quarto, onde quer que a gente esteja, se a gente tem esse momento de comunhão com Deus, Deus também vai estar conosco constantemente, Ele vai nos fortalecer, Ele vai nos agir em nosso favor. Ele quer ouvir de nós esse clamor. Então é preciso a gente se revestir e a gente ter esse propósito de orar, de buscar mais a presença de Deus em nossas vidas. Se nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará, disseram os corajosos jovens. Eles conheciam seu Deus e sabiam que Ele estaria com eles, especialmente naquela hora, quando estavam sendo desafiados na sua fé. A confiança do crente não pode no poder e na bondade de Deus é uma das razões de sua coragem. Quem tem um Pai como o Senhor, forte, justo e bondoso, não tem medo de nenhuma ameaça. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego sabiam que Deus estava com eles, confiavam em Deus e sabia que Deus ia agir na vida deles. Se fosse propósito de Deus livrá-los da fornalha, eles seriam livres. Confiar em Deus é ter a mesma tranquilidade de uma menina que brincava no camarote do navio durante uma dura e ameaçadora tempestade. Quando o marinheiro abriu a porta e a viu brincando, enquanto o navio jogava de um lado para o outro, e lhe perguntou se não estava com medo, ela respondeu: por quê? Não é o meu pai que está no leme? Então, quando Deus está no barco, a menina ali, ela acreditava que era o pai dela que estava no leme, então nada ia acontecer com ela, nada ia acontecer com a tripulação, porque ela confiava no pai dela. A mesma confiança a gente tem que ter em Deus. Quando Deus está, se a gente tem a confiança, confia, acredita que Deus está conosco, então nada vai nos acontecer. Ainda que se levantem, ainda que a gente passe por provações, ainda que a gente nossa fé seja posta em prova,
a gente tem que confiar e acreditar que Deus está conosco e que Ele vai agir da forma que Ele pretender fazer em nossa vida. Nesta vida, passamos por muitas ameaças que procuram abalar nossa fé. A incredulidade de alguns professores, a zombaria dos colegas, as tentações e as dificuldades da vida. São forças para querer que nós dobremos aos ídolos deste mundo. Seguros pela mão do nosso Pai, continuamos firmes na certeza de que o nosso Deus, na hora oportuna, nos dará o escape, como aconteceu com aqueles jovens. Então, se você está passando por alguma tentação, se você está enfrentando a incredulidade das pessoas, né? E se alguém está zombando só porque você é cristão, não desista. Permaneça firme e confie que Deus irá agir na sua vida. Essa é uma prova de grande confiança. Seja o que for que Deus resolver fazer, tudo bem, porque Ele só faz o melhor, ainda que no momento não nos pareça assim. João define assim essa confiança. E esta é a confiança que temos para com Ele, que não pedimos, se não pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. 1 João, capítulo 5, versículo 14. No início da igreja cristã, um velhinho chamado Policarpo, que chegou a ouvir os ensinos de João apóstolo, foi preso por causa de sua fé e ameaçado de ser queimado se não abandonasse sua religião. Na ocasião, ele disse: há mais de 80 anos sirvo ao meu Senhor, e ele nunca me traiu. Por que iria eu traí-lo agora? Preferiu morrer, sabendo que iria ser recebido na glória por aquele que o amou. Vê só que tão grande fé ele teve. Ele mesmo preso, já velho, cansado, ele foi preso por conta da sua fé, mas mesmo assim ele não desistiu, ele não abandonou, ele não blasfemou, ele continuou firme na sua fé e não traiu, e preferiu morrer a trair a sua fé, a negar a sua fé. Os jovens continuaram dizendo: se não ficar sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Eles sabiam que, se Deus quisesse, poderia livrá-los, mas se isso não estivesse na vontade do Senhor, assim mesmo permaneceriam fiéis a Ele. Sabia que Deus não tolerava a idolatria. Todo idólatra era e é condenado por Ele. Então eles tinham certeza, eles sabiam que Deus condenava a idolatria. Então eles disseram: eu não vou me prostrar diante de teus deuses. E eles foram ousados. Eles sabiam o castigo que eles iriam sofrer, que eles iriam passar. Mas eles confiavam em Deus. Ainda que fosse propósito de Deus que eles morressem ali na fornalha de fogo ardente, que não foi esse o propósito de Deus, ainda que esse fosse o propósito, eles permaneceriam ali confiantes. Eles iriam entregar sua vida, mas não negariam a fé que eles tinham. Nos tempos de hoje, é tão difícil encontrar gente que seja fiel como esses jovens. E não é necessário que sejam ameaçados com uma fornalha de fogo ardente. Basta riscar um fósforo para fazê-los tremer. Na primeira dificuldade que encontram,
entregam as armas e abandonam a fé. Você está numa idade em que já deve estar sendo ameaçado a deixar a sua fé. É um momento perigoso. É preciso que você tenha a coragem e a valentia espiritual do verdadeiro crente para evitar que seja levado a abandonar a igreja e a fé. Então, constantemente, jovens, adolescentes são bombardeados por tentações, por palavras, por pessoas que riem da sua fé. E isso acaba te entristecendo, acaba fazendo com que você não queira mais permanecer nos caminhos do Senhor e desista da caminhada. Muitos, se não a maioria, de seus companheiros, particularmente na escola e na vizinhança, não são crentes. Alguns estão acostumados a mentir, a dizer coisas inconvenientes, a frequentar ambientes não recomendáveis, a desrespeitar os pais, a falar mal dos outros, a promover brincadeiras de mau gosto, a colar na prova, a pichar muros, a fazer muitas coisas que contrariam os princípios que você aprendeu na sua casa e na igreja. Você não quer fazer nada disso, mas se sente ameaçado, porque se não fizer, vão chamar você de bobo, de santinho e outras coisas mais, parecidas com estas e piores. É a fornalha de fogo que está sendo acesa para meter medo em você. Então a gente não tá, às vezes a gente não passa por a fornalha que Nabucodonosor ameaçou de colocar os 3 jovens, mas a gente passa por esse tipo de fornalha, né? Que nos ameaça, que nos põe em prova a nossa fé. E que se a gente não tiver confiança no Deus que a gente serve, a gente cai. A gente acaba se distanciando dos princípios de Deus. Você fica nesse conflito. Ou eu vou na onda deles, ou eles vão rir de mim. Vou ser motivo de chacota dos meus amigos diante de todos. Então, você resolve calar, deixa de lado sua convicção e acomoda-se a ir na onda deles. Por favor, não façam isso. Um dia você irá compreender que, cedendo a essas pressões, irá tornar-se escravo do pecado e do tentador. Muito pior do que ter o corpo jogado na fornalha, terá a alma presa no fogo eterno. Então, se você está passando por alguma fornalha, não desista. Confie no Deus que você serve. Não vá na onda dos outros, na conversa dos outros. Não é fácil, mas vale a pena resistir. Agora, porque quando você amadurecer, poderá sentir que não traiu seu Senhor, que fortaleceu seu caráter cristão e que foi homem de verdade, procurando ser aquilo que você acha que deve ser e não o que os outros querem que você seja. Pior que trair a fé é trair-se a si mesmo, negando, desprezando os seus princípios. Então não vá na onda dos outros. Não vá, tenha convicção da fé que você tem, do Deus que você serve. Porque seus amigos é amigo hoje, mas quando você estiver passando por provações ou quando você estiver na dificuldade, eles não vão ser mais seus amigos. Eles vão se distanciar de você. Eles não vão mais ter amizade com você. Então, a amizade, a gente tem que ver bem, escolher bem aqueles que estão ao nosso lado. Se você tem amigos que não é cristão, então procura não estar tão próximos a eles. Se eles estão te levando para caminhos tortuosos que você sabe que aquele que eles estão te oferecendo não é bom, então procura se afastar, procura não se
se envolver, né? Para que você não venha sofrer, para que você não venha se distanciar dos caminhos do Senhor, porque aí a morte será eterna, aí vai ser pior. Então, não se distancie, não enfrente, confie que Deus vai solucionar, que Deus vai estar com vocês. Certa vez, ouvimos dizer, ele é homem de coragem, não leva desaforo para casa. É um conceito errado de coragem. A coragem cristã é a ousadia de fazer aquilo que se considera certo, segundo os preceitos divinos, ainda que isso venha a trazer a incompreensão e a zombaria. Cada um de nós, em maior ou menor grau, passa por desafios feitos pelo mundo, tendo diante de si a sua fornalha de fogo ardente. Convém resistir, porque a causa é justa e a compreensão virá, e a recompensa virá, como aconteceu com os amigos de Daniel. Um dia o Senhor nos dirá: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, e sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, 21. Então, pessoal, não se espante diante da dificuldade. Não queira ser igual aos outros. Não vá na onda dos outros. Confie no Deus que a gente serve. Confia no Senhor. Segura nas mãos do Senhor, que Ele vai te ajudar a passar pela fornalha, que Ele vai te ajudar a enfrentar as batalhas, que Ele está contigo todos os dias. Porque se a gente desistir da caminhada, vai ser pior. Porque a gente não vai ter mais a presença de Deus em nossas vidas. Aí enfrentar a fornalha vai ser cada vez pior. E quando a gente está com Ele, a gente consegue enfrentar sem nenhum machucão, sem nenhum dano em nossas vidas. A gente passa e tudo volta à tranquilidade novamente. Tentações vão vir, amigos vão falar que a gente está fazendo, não, que a gente é diferente. Amigos vão aparecer para querer nos distanciar, apresentar coisas que não vêm de Deus, que não agrada a Deus em nossas vidas. Mas confie que eles vão falar, mas depois eles vão ver que você é diferente, que você faz a diferença. E eles vão querer estar próximo a você. E vão querer ter essa mesma tranquilidade, essa mesma paz que você tem. Vão querer estar no centro da vontade de Deus. Assim como Nabucodonosor viu a atuação de Deus na vida ali de Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando ele viu que Deus livrou eles da fornalha, ele ordenou que ninguém tocasse mais na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. E quem não adorasse, e que a partir daquele momento, todos daquele reino adorariam ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então eles foram um exemplo ali naquela Babilônia. Até o próprio rei compreendeu e viu que nada aconteceu com eles. Nem um fio de cabelo deles foi queimado. E a fornalha estava muito quente. Então ali, Nabucodonosor viu o agir de Deus na vida deles. E ali ele parou com essa história de querer que as pessoas adorassem aos deuses. Que deuses nenhum faz o que Deus faz na nossa vida. Que vocês reflitam nessa palavra e que no próximo domingo vocês possam estar atentos ao que está sendo ministrado e que Deus aplique essa palavra no coração de vocês. E até o próximo domingo.